Bom, então, boa tarde a todos. Nós somos pibidianas, como a maioria de vocês já sabe, né? E estamos sempre indo e vindo, assim, na Escola João Goulart. Nosso tema hoje é um pouco diferente. Eu e a professora Stephanie, a gente tentou pensar em algo que os jovens, né, que são vocês, gostem. Espero que vocês gostem, né, dos super-heróis e vamos envolver a disciplina de ciências, né, nessa aula também. Então, pessoal, eu vou começar falando sobre a mística, né? Não sei se vocês conhecem ela. Eu li que tem um impasse, né? Que ou ela é vilã ou ela é mocinha, né? Fica meio dividido, né? Então, a mística, ela é uma mutante. E o seu poder é imitar a aparência e a voz de outras pessoas, outros objetos, né? E assim, é uma imitação perfeita, ela passa despercebida, né? Engana vários outros super-heróis, né? E tudo mais. Então, ela consegue também mudar a posição dos seus órgãos, isso é muito legal, né? Porque imagina só, ela vai levar, por exemplo, um tiro ou algo assim, né? De algum inimigo dela. Para não pegar no coração, por exemplo, ela coloca outro órgão que não vai ser principal, que não vai causar a morte dela, coisas assim, né? Então, isso evita com que ela morra nos filmes e desenhos. Só que, né, esse poder da mística de mudar, assim, né, imitar a aparência, será que isso existe na disciplina, no mundo, assim, na natureza, né? Vamos descobrir. Na biologia, né? Ou nas ciências, como é a disciplina de ciências, tem algo chamado mimetismo, que é quando uma espécie de animal imita a outra. E por que ela faz isso? É uma imitação física ou comportamental, tá? Essa é uma técnica que os animais utilizam para se proteger de ataques de predadores, ter vantagens no acasalamento, para conseguir comida e também para confundir a presa. Então, o que é que acontece? Esse animal, ele imita padrões de cores que o outro animal tem no corpo, o odor, né, que seria o cheiro, a emissão de som e algumas características físicas, tá? Agora a gente vai explicar para vocês como é que acontece isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar que tem uma falsa coral e a verdadeira coral. Vocês já ouviram falar? Não. Sim. Tá. Já? Tá. Então, podem conversar comigo, tá? Não me deixem sozinha. Na natureza, né, existe a coral verdadeira, que é extremamente peçonhenta, venenosa, né, que a sua picada pode ser fatal. Mas também tem a coral falsa, que não é venenosa, não é peçonhenta, a sua picada não causa danos, estragos, como causa a coral verdadeira. Mas a falsa coral, ela evoluiu para se parecer com a coral verdadeira. Por quê? Porque assim, no mundo animal, ninguém se mete com a coral verdadeira, entendeu? Porque todo mundo tem medo dela, porque sabe que se levar picada, vai morrer. Então, a falsa coral, ela o quê? Usou, digamos, com o superpoder da mística e evoluiu para ser parecida com a coral verdadeira e também colocar medo nos seus predadores, seus inimigos da natureza. Vocês conseguiram entender, associar? Que a mística, ela consegue imitar para ter algum favorecimento. Pode falar. Sim. Sim, Sora. Sim, né? E isso também acontece na natureza. Aqui a gente tem outro exemplo, que seriam as borboletas. Vocês conseguem perceber que nas asas parece que tem desenhos de olhos? Parece uma coruja. Isso! Então, o que acontece? Muitas borboletas e mariposas têm esses desenhos nos olhos. E por que elas evoluíram, né, para ter esses desenhos nos olhos? Porque elas confundem os inimigos. Por exemplo, alguém vai querer predar ela, tá? Comer ela, né? Porque na natureza é assim, né? Deu mole, já era. Então tá. Ela tá lá, né, de boas, e alguém vê essa mariposa, ou borboleta. Qual seria o primeiro lugar que eles vão olhar? Tipo, eu vou querer predar a mariposa. Eu vou olhar direto para esse olho grande dela. Então, eu vou pensar que a mariposa ou a borboleta é muito maior do que ela parece ser. E vou ter medo dela, né? Opa, não vou me meter com ela, né? Ela é grande. E vou, sei lá, perseguir outro animal.
Então, é mais ou menos assim que funciona na natureza. Vocês conseguem entender, associar? Tô Sim. falando rápido demais? Não, Sora. Pois é, então é isso que acontece. E tem vários outros exemplos. A gente trouxe alguns mais legais para contar para vocês, tá? Então, isso se chama mimetismo. É quando o animal ele finge ser outro animal para se proteger, para conseguir alimento, tá? Agora a gente vai falar sobre outro, como posso dizer, outra estratégia que tem na natureza e que é muito parecida com o mimetismo, que a mística também utiliza, que seria a camuflagem. Vocês já ouviram falar sobre a camuflagem? Até falam, Sim. né, que as roupas dos milicos têm a camuflagem, né? Que quando eles vão para o mato, né, eles conseguem se disfarçar. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas, enfim, é isso que acontece, né? Isso é a camuflagem. É uma estratégia onde os animais, eles se assemelham ao ambiente em que vivem. Por exemplo, lá no mimetismo, os animais eles fingiam ser outros animais. E agora, aqui, os animais eles fingem parecer ser da natureza. Por exemplo, como eu falei, né, dos milicos, eles vão para, sei lá, alguma. Não sei como é que se chama. Tá, Pra selva? eles vão pra selva, por exemplo, né? Aí eles vão com toda aquela roupa, né, do exército e se escondem entre as árvores. Assim, sei lá, algum inimigo não consegue ver eles porque eles estão disfarçados, entendeu? Eles passam despercebidos. E isso acontece na natureza também. Por exemplo, vocês conseguem perceber onde tem algum animal aqui? Sim. Não. Quem falou assim? Eu. Onde é que tá? Acho que tá. Em cima? É tipo um grilo, gafanhoto, sei lá. Isso! Esse é o bicho-pau, gente. Ele se assemelha a gravetos. Então, assim, olha, vocês só vão encontrar esse bicho-pau onde tem graveto, onde tem mato seco, entendeu? Por quê? Porque ele passa despercebido. Então, essa é a proteção que ele usa para não ser predado por algum inimigo. Outro exemplo que isso acontece na natureza é aqui. Vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Sim. Sim, Sim. Sora. Nossa Senhora. Vocês viram que legal? Tem duas corujinhas. Aham, É muito Sim. legal, né? Então, é isso. sim. E elas provavelmente só vão ser encontradas em troncos de árvore seco. Elas nunca vão ser encontradas em um tronco de árvore verde, assim, porque vai chamar atenção, né? E aqui ela passa despercebida. Então, é mais ou menos esse esquema, assim, sabe? Confunde a mente. E isso que elas querem fazer, confundir a mente dos inimigos. E aqui? Essa Sim. é difícil. Nossa, parece uma folha. Isso é bem comum nas casas. Vocês já encontraram algum desses? Já, Sora. Já. Isso, essa é a esperança, né? E ela também usa essa tática de camuflagem. Por exemplo, vocês nunca vão encontrar ela solta na terra ou, sei lá, na areia. Ela sempre vai estar perto de folhas, em coisas verdes, porque é assim que ela consegue se camuflar, conseguir alimento e dispersar os inimigos. Então, isso é muito legal, né? Se tu não olhar com cuidado, tu não percebe, né? Então, é um disfarce bem interessante. Então, esse seria o super poder da mística na natureza. Agora, o Homem-Aranha. O Peter Parker, ele é um adolescente, né, sem muitas habilidades. Vocês já devem ter assistido o filme, né? E um dia, quando ele visitava um laboratório, ele foi picado por uma aranha diferente. E aos poucos ele percebeu, né, que essa picada tinha conferido a ele habilidades que ele não tinha antes, porque ele era um magrelo, né? Só que agora ele tinha força, ele tinha agilidade, velocidade, reflexos e sentidos que não eram humanos, tipo, não era normal. Tipo, do nada, assim, ele acordou e tava
forte, poderoso. Ele também conseguia escalar as paredes e ele também gerava teias de aranha, assim, super normal, né? Acordei um dia e tô lançando teias de aranha. Então, né, como o nome dele já diz, ele se assemelha com as aranhas. E as aranhas, elas são muito importantes para o nosso ecossistema, pessoal. Então, assim, é muito comum, né, a gente ver aranhas em casa e o pessoal já se assustar, querer matar. Mas, assim, as aranhas, elas não são insetos, como muitos pensam, elas são aracnídeos e nos protegem de muitos insetos, elas predam mosquitos, vários outros animais que sim nos incomodariam, né? Por exemplo, o mosquito da dengue, né? Que é um mosquito que traz uma doença. Aranhas predam o mosquito da dengue. Então, elas acabam nos protegendo, né? Então, a gente devia ser agradecido às aranhas, não dar uma chinelada nelas. Né? Então, né? As teias de aranhas, elas são como se fossem cordas. Elas são finos fios de seda. E as aranhas, elas utilizam, né, essas teias para várias funções, né? Captura de alimento, captura de animais, né? Como os mosquitos. Elas também usam para se locomover, né? Então, dependendo qual vai ser a função da teia, ela é mais fina ou ela é mais grossa. Tipo, são animais muito inteligentes. E há estudos que dizem que as teias de aranha são tão resistentes e fortes que, por exemplo, um fio de aço não é tão forte quanto uma teia de aranha. Então, para vocês terem uma ideia, né? Fio de aço sei lá, é difícil de arrebentar, né? E a teia de aranha é mais forte que um fio de aço. E nós temos um próximo exemplo para vocês, mas tenho certeza que eu estava olhando aqui para cima e já achei algumas teias de aranha. Às vezes a gente encontra, né? Mas nossas mães adoram limpar, varrer, né? Bom, e o Peter, né, ele também escala paredes, escala aqueles prédios, né? E as aranhas também. E elas conseguem fazer isso porque elas têm pelinhos nas suas patas, que funcionam como se fosse um adesivo, sabe? Então elas caminham tranquilamente, escalam tudo tranquilamente, graças a esses pelinhos que são como se fossem adesivos. Assim como o Peter, né? E também é muito legal que as aranhas elas têm um sentido mais aguçado, porque além de ter pelinhos nas suas patas, provavelmente vocês nunca pegaram uma aranha, né? E não indico pegar. Mas eu já peguei algumas aranhas em alguns campos que eu fiz. Por exemplo, eu peguei uma caranguejeira e ela era, gente, toda peluda, toda peluda. E esses pelinhos servem como se fosse uma forma dela perceber o mundo, né? Porque a visão da aranha não é igual à nossa, né? Ela não enxerga colorido e perfeitamente como nós. Então, como isso falta na aranha, ela acabou desenvolvendo esses pelinhos, né? Para ter mais noção, né? Se tem algum inimigo por perto, se tem alguma presa, né? Então, isso é bem legal. E o Peter, né, também tem digamos, esse sexto sentido, né? E é por causa disso. Então, essa seria a relação do Homem-Aranha com as aranhas reais, né, na natureza. Então, gente, quero perguntar para vocês se vocês já viram o filme do Deadpool. Respondam, falem comigo. Sim, já. Ah, e vocês gostaram? Sim. Não gostei da parte que ele perdeu a mão. Então, a gente vai falar sobre o Deadpool, e como vocês já devem saber, que o Deadpool é um anti-herói, e que lá pelo experimento, né, que deu errado com aquele cientista maluco, ele ganha os poderes de cura e uma força aprimorada, né, a partir desse experimento que ele vai lá, e depois ele tenta caçar o cara lá, né, gente. Então, eu quero perguntar para vocês, quais os poderes do Deadpool que vocês acham que se assemelham aos processos biológicos dos animais? A gente vai descobrir. Então, como o Deadpool ele tem uma regeneração muito forte, ele consegue levar e sim, se machucar e se regenerar, tem animais que também conseguem fazer isso. E um deles é a estrela do mar. As estrelas do mar, elas conseguem regenerar um ou mais braços perdidos. Então, vocês estão vendo aquela laranjinha ali, ó, que ela tem 5 bracinhos. E isso ocorre porque elas possuem um disco central onde se localiza o sistema nervoso delas. Então, ali naquela rodinha,
você localiza o sistema nervoso delas, que é um sistema nervoso bem simples. Então, se a gente cortar o bracinho dela e pegar uma parte junto do sistema nervoso naquele bracinho, aquele sistema nervoso do bracinho vai dar origem a toda uma outra estrela do mar. Então, se eu cortar os 5 braços, eu consigo fazer 5 estrelinhas do mar nova. Então, ela pode se transformar em outras estrelas do mar. Desde que haja uma parte do disco central do sistema nervoso na parte que foi retirada. Então, se eu cortar o bracinho e não tiver o sistema nervoso, não vai fazer outra estrela. Mas se eu cortar o bracinho e conseguir cortar junto uma parte do sistema nervoso, eu consigo fazer outra estrelinha do mar. Então, ela usa isso como reprodução, gente. É tipo uma bipartição. E aí, a gente vai falar sobre as salamandras. Pode passar, Gabi. A salamandra, gente, ela tem uma regeneração muito poderosa. Principalmente uma que a gente vai ver agora, que é o axolote americano. Ela tem uma extraordinária habilidade de regenerar, tipo, extremidades amputadas, tipo, órgãos inteiros, tecidos inteiros. Então, se eles perdem uma extremidade, ela pode recuperar em questão de semanas, com todos os ossos, os músculos e os nervos no lugar certo. E ela pode se regenerar várias vezes a mesma parte do corpo que foi perdida. O que acontece? Elas desprogramam células diferenciadas. Por exemplo, todos nós, né, humanos e os animais também, a gente começa lá como embrião e tem células tronco. E aí, a partir de como a gente vai fazendo mitoses, a gente vai diferenciando essas células. E aí, depois quando a gente tá adulto, assim, a gente já tem células especializadas que não vão mais, que vão ser sempre assim, elas vão ser sempre a célula da pele, vai ser sempre a célula da pele. A do meu cabelo vai ser sempre a do meu cabelo. E o que acontece? Essas salamandras, elas são tão legais que elas conseguem fazer, tipo assim, a célula dela tá lá, a célula da pele da salamandra, e ela consegue diferenciar. Ela consegue voltar como se fosse para trás, como voltar para uma célula tronco. E por isso que ela consegue fazer um novo órgão. Porque aí, a partir dessa célula tronco que ela diferenciou, ela consegue fazer todo um órgão de novo, com novas células diferenciadas, que ela vai produzir a partir disso. Aí, vou mostrar uma foto para vocês agora. Esse bichinho aqui, ó, ele tá até sorrindo pra gente ali, ó. Ele é branquinho, assim, meio transparentezinho, tem umas coisinhas vermelhinhas. Ele é um fofinho. Então, após a amputação, uma camada de células epiteliais, por exemplo, cortou ali, uma camada de células epiteliais recobre a ferida depois de um tempo. E aí, depois, uma massa de células não diferenciadas, chamada blastema, se desenvolve abaixo da epiderme e faz um novo órgão. No nosso caso, seria células tronco, mas no caso da salamandra, o nome dessas células são chamadas blastemas. E aí, tem, como a Gabi falou, das estratégias para distrair predadores, a gente tem esse camundongo. E ele tem uma estratégia para distrair o predador dele. Tem os camundongos espinhosos do gênero Acomis, que é esse que vocês estão vendo na foto. E ele, se ele tá lá e um predador vê ele e ele percebe, ele consegue perder uma boa parte da pele e dos pelos para lembrar os espinhos que ele tem. Então, ele tá lá e ele vai deixando assim a pele e os pelos para trás. E se o predador tá indo atrás dele, o predador para, porque ele pensa que o que tá ali é os espinhos do Acomis, do camundongo. E aí ele para e não continua atrás do camundongo, e aí o camundongo consegue fugir do predador. E aí, depois disso, ele consegue regenerar toda essa pele e esses pelos de volta bem rapidamente. É uma estratégia para ele não ser predado. E a gente, será que a gente regenera algum órgão? Sim, a gente regenera. O fígado, gente, é um órgão que apresenta uma grande capacidade de regeneração. O fígado tem várias funções, não vou explicá-las para vocês agora, mas só para falar, ele vai filtrar, né, o nosso sangue e tudo, ele vai produzir a bile e outras funções a mais. Ele é capaz de recuperar o seu tamanho e volume normal após uma perda do tecido hepático. O que é o tecido hepático? São células, os hepatócitos, que formam um tecido que forma um órgão, que é o fígado. Então, se ele perde por algum problema essa parte, né, esse tecido hepático, rapidamente ocorre uma proliferação das células que formam esse órgão, que é o hepatócito, elas se proliferam de forma organizada até que o fígado atinge o seu tamanho normal, né, seu tamanho original. Então, a gente também passa regeneração, mas a gente não tem, por exemplo, a capacidade de ter regeneração da salamandra, ou do camundongo, ou da estrela do mar, mas a gente tem essa regeneração do fígado.
Então foi por isso que o Deadpool não morreu, né, prof? Quando ele Isso, perdeu a mão. exatamente. O Deadpool poderia utilizar, né, essas estratégias dos animais para regenerar. Ele teria, tipo, esses poderes também do Axolote. E outro personagem que eu quero perguntar para vocês é o Aquaman. Vocês conhecem? Eu Sim. conheço. Sim, Sim. então. O Aquaman é um super-herói que ele conta com características como força e resistência além do humano normal, né? E ele, por quê? Ele precisa aguentar várias pressões enormes, as pressões atmosféricas debaixo d'água e a temperatura do fundo do oceano, né? Que é bem frio. E por isso a sua pele é tão resistente o suficiente também para aguentar tiros e ele é forte, que consegue levantar um submarino. Então vamos ver quais são os superpoderes que a gente tem do Aquaman. Primeiro, vocês sabem que esses animais, vocês sabem quem são os mamíferos marinhos? Vocês conheciam eles como mamíferos? Não. Vocês achavam que a baleia era o quê? Que era um peixe? Será? A baleia eu sabia, Sora, o resto não. Sim, gente. Então, esses animais, eles não são peixes, eles são mamíferos marinhos. Eles são mamíferos, mas eles vivem no mar. Então, um exemplo é a morsa, a foca, olha que fofinha ela ali, o golfinho, a baleia e o urso polar. O urso polar, ele tá ali no gelo, né? Mas ele também entra no mar, então ele é um mamífero marinho. E vocês sabem o que caracteriza um animal ser mamífero como a gente? Não. Bom, se vocês não sabem, é que esses animais, eles geram os seus filhotes também dentro da sua barriguinha, né? Que nem nós somos gerados dentro da barriga das nossas mães. Por isso que nós somos mamíferos, né, Prof. Stephanie? Isso aí, pela placenta. Então, o que a gente pode falar de característica dos mamíferos marinhos? A água do mar, como vocês devem saber, tem muito sal, é muito salgada. Então, ela tem uma concentração maior do que a do corpo dos mamíferos, né? Então, a maioria dos mamíferos marinhos, eles absorvem toda a água que eles precisam da comida que eles ingerem. Por exemplo, a baleia já ingeriu cardume, que são aqueles peixinhos pequenos, e ela vai já retirar a água que tem do cardume. Ela não vai pegar a água do mar para beber. A ingestão dela de água é a partir do cardume. Outros animais, como a lontra marinha, os golfinhos, precisam de um rim especializado para beber água do mar. E existem répteis e aves que têm glândulas especializadas para beber água marinha. Então, eles fazem essas adaptações por causa que o mar tem uma grande concentração de água marinha. Gente, eu tinha falado ali do fígado. Eu errei, tá? O fígado, ele não vai filtrar o sangue, tá? Quem vai filtrar o sangue é o rim. Mas o fígado, ele vai ajudar na gente produzir nutrientes, como proteínas, glicídios, açúcares. Então, é isso que eu me lembrei agora. Eu ouvi o rim ali e vi. Então, é outras coisas que o fígado faz, como essas que eu tô falando para vocês agora. Esqueçam filtração de sangue. Mas vamos lá. São funções bem importantes também para o corpo. Então, algumas focas, gente, podem armazenar o oxigênio na sua musculatura durante o mergulho. E além disso, tem focas que elas isolam o corpo com muita gordura corpórea, para ela manter a caloria quando ela entra no mar, que o mar tá frio. Então, para ela não perder, não baixar a temperatura dela, ela usa essa gordura corpórea como um isolante térmico para se manterem aquecidas do frio marinho. Então, como é que vocês acham que o Aquaman poderia respirar debaixo d'água? Que poder ele poderia usar do mundo animal? E, pessoal, o que vocês acham? As guelras. Isso, as guelras. Ele poderia usar as guelras, que são as aberturas no pescoço dos peixes por onde a água passa e entra em contato com o sangue. E aí, o que acontece? O peixe tá lá nadando, né, gente? Aí ele ingere água pela boca e da boca ela vai para as guelras. E daí, quando ela entra em contato com o sangue do peixe. E aí o peixe retira o oxigênio da água e absorve ele no sangue. Isso o Aquaman poderia fazer também para ele poder respirar debaixo d'água.
E a temperatura do mar, para falar para vocês, né, como eu falei, que a foca ela, faz o isolante térmico com gordura, é uma temperatura bem fria, que vai de menos 4 graus a 27 graus Celsius. Então, né, por isso que esses animais são sempre mais gordinhos, ou como, por exemplo, o urso polar tem um pelo bem grosso, que é para conseguir mergulhar e sobreviver, né? Porque se a gente entra em hipotermia e morre, né? Eles não, eles já são mais especializados. Então, eu trouxe para vocês aqui também um gráfico, assim, dizendo que é para falar o quanto os animais conseguem chegar a profundidades no mar, né? Grandes profundidades lá no fundo do mar. Um mergulhador livre, por exemplo, ele vai fazer um passeio no mar para conhecer os peixinhos, ele vai até 19 metros. Mas um pinguim consegue ir até 200 metros. Um mergulhador profissional, ele vai até 315 metros. Um golfinho consegue chegar a 540 metros de profundidade. O elefante marinho já é um animal que consegue chegar a 2.400 metros. E a cachalote, que é também um mamífero marinho, bem grandão assim, ela consegue chegar a 3.000 metros. Então, o Aquaman, por exemplo, teria que ser mais parecido com a cachalote para conseguir chegar a 3.000 metros de profundidade no fundo do mar. Imagina, gente, é muito fundo, né? Então. Sim, tu tem que aguentar várias pressões atmosféricas. A gente começa. A pressão da água é muito forte. E aí a gente precisa, se fosse a gente, talvez a gente não conseguisse chegar lá, a gente se deformasse na descida, entendeu? Porque são muita pressão atmosférica dentro do mar. A grandes profundidades, né? Então, outra coisa que o Aquaman poderia fazer, se ele quisesse boiar, é a bexiga natatória dos peixes. O que é a bexiga natatória? É um órgão dos peixes que funciona como um balão. O que acontece? Essa bexiga retira o ar do sangue e aí ela faz com que o balão infle. E aí, quando o balão infla, na bexiga, o peixe consegue boiar, ele vai para cima. E outra coisa que o Aquaman poderia fazer parecido para se localizar dentro do mar seria a ecolocalização. Os golfinhos e as baleias, eles utilizam a ecolocalização para se encontrar no fundo do mar. Eles emitem ondas sonoras. E aí, quando eles emitem, depois eles percebem a vibração das ondas que voltam, tipo um sonar, sabe? Daqueles submarinos que vocês já devem ter visto em filme. Isso, a ecolocalização seria como se fosse o nosso idioma. Por exemplo, tem o inglês, tem o espanhol, tem o português. E esses animais, como golfinhos e baleias, eles têm os seus próprios idiomas. Então, só as baleias entendem o que as baleias falam. E só os golfinhos entendem o que os golfinhos falam. Isso seria tipo baleiês da Dory. Isso. Bom, agora a gente vai falar sobre a Capitã Marvel. Vocês conhecem? Ela é um pouco menos conhecida, né? Mas tem se popularizado. Então, o que é, né, a Capitã Marvel? Ela é um resultado de uma mistura de duas espécies diferentes. Então, digamos que o pai dela era humano e a mãe dela era um Kree, né? Que é uma espécie, acho que de alienígena, alguma coisa assim. Me corrijam se vocês souberem o que é. E o que acontece? Eles se uniram, né? E gerou a Capitã Marvel. E ela é considerada um ser híbrido. Por quê? Porque não foi um humano com um humano. Foi um humano com esse alienígena, né? Então, quando isso acontece, quando duas espécies diferentes se reproduzem e gera, por exemplo, a Capitã Marvel, ela é considerada um ser híbrido, tá? Ficou claro? Híbrido é quando duas espécies diferentes se reproduzem, tá? Então, tá. Por causa, então, desse cruzamento dessas duas espécies, ela possui o quê? Mais força, habilidade e resistência do que os seres não híbridos. Por quê? Porque cruzou o humano com o Kree, tá? Aí pegou tudo de bom que tinha do humano e tudo de bom que tinha desse Kree e foi colocado na Capitã Marvel. Por isso que ela acabou se tornando uma super-heroína, porque tem uma força fora do normal, uma resistência também não humana, né? E ela acabou usando isso para o bem, né? Se tornando uma super-heroína. E na natureza, a gente também consegue ter seres híbridos. E agora a gente vai descobrir como. Então, deixando bem claro, os organismos híbridos são o resultado do cruzamento de duas espécies diferentes. Então, resultando em uma nova espécie que tem característica
das duas variedades. Por exemplo, o humano e o Kree geraram a Capitã Marvel. E ela parece ser humana, né? Porque ela é parecida com o pai humano, mas ela tem a força da mãe, que é Kree, entendeu? Então, ela tem as características dos dois, como a gente também tem características do nosso pai e características da nossa mãe. E como é que acontece na natureza? Cientistas perceberam que cruzar plantas de diferentes espécies torna elas com seu crescimento melhor e elas também produzem mais, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o milho. Vocês já viram uma espiga de milho? Acho que já, né? Sim. Ela é cheinha, né? Cheia de espiga. Tem vários grãos de milho na espiga, né? E por que que isso acontece? Porque foi cruzada duas espécies de milho diferente, tá? Porque, assim, o milho normal é um milho com bem poucos grãos de espiga. E isso não vale a pena, né? Tu não vai comprar um milho com poucos grãos, não vai comprar uma espiga com poucos grãos, né? Não vale a pena. Então, por isso que cientistas cruzaram duas espécies de milho e resultou em uma espécie que cresce mais, que reproduz mais, que tem a espiga cheia de milho. É mais ou menos isso. É um pouquinho complicado, mas não se preocupem, é só para vocês saberem que existem processos assim, tá? Também existe animais híbridos. Isso vocês sabem me dizer, né? Porque, por exemplo, tem um cachorro de uma raça que acaba cruzando com um cachorro vira-lata. Isso é bem comum, né, gente? Acontece. E o que acontece? Aí gera um filhotinho de cachorro. E esse filhotinho de cachorro, ele consegue viver mais do que ele viveria se fosse de raça. E também ele é mais forte do que ambos, do que o vira-lata e do que o de raça. Ele foi como se unisse o que tinha de bom e foi colocado nesse filhote. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Capitã Marvel. Vocês conseguiram entender mais ou menos? Querem que eu explique de novo? Sim, senhora, entendi. Prof, Oi? para complementar, né, o que a senhora está dizendo, às vezes a gente tem esses cachorros, né, que são bem específicos, que eles só cruzam com a mesma linha, né, com a mesma raça. E eles são eles são muito delicados, né, porque eles têm já uma genética super específica. Então, eles às vezes não podem. Não é que nem o cachorro, por exemplo, eu tenho um cachorro que ele é labrador. Ele é específico, mas ele, assim, ele corre, ele pula, ele faz, ele acontece, ele fica pra dentro de fora, ele pega chuva, enfim, ele briga com os outros cachorros. E tem cachorros que são bem pequenininhos, que eles cabem até no estojo da gente, no estojo do lápis. E eles têm que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que dar banho neles, a gente tem que cuidar deles, eles têm um monte de probleminha de saúde. E por que os cachorros da rua, vocês acham que eles são, assim, tão valentões, que eles não pegam doença, que não acontece nada com eles? Por que vocês acham que eles são assim, eles são tão fortes? O que será que acontece? Porque eles são híbridos, né, gente? Pensem bem. São da mesma raça. Isso. Por isso que quando tu tem um animal de raça, como a professora Stephanie falou, tem que estar sempre levando no veterinário, tendo que fazer vacina. Agora, por exemplo, os animais, né, de rua, que infelizmente estão em situação de rua, eles se viram como pode, comem lixos, coitadinho, né? Brigam, são machucados, maltratados, e mesmo assim conseguem sobreviver. Se fosse um animal de raça, ele já morria na primeira briga. Então, exato. E a outra coisa, gente, o que é tão marcante neles? A variabilidade genética. E é isso que faz eles serem tão mais preparados para as adversidades do ambiente. Porque, por exemplo, um cachorro de rua que ele nasceu lá de um cachorrinho e do outro cachorrinho que eram de diferentes espécies, ele pegou tanto os genes da mãe quanto os genes do pai. Então, ele tem mais variabilidade genética. Aí, ele vai pegar todas as características do pai e da mãe para conseguir sobreviver àquele ambiente. Isso que é o forte dele. Já um cachorrinho que é muito especializado, como ele só pega sempre os mesmos tipos de genes quando ele está sendo reproduzido, ele só tem, tipo, aquela mesma a possibilidade de reagir ao ambiente, que vai se tornando cada vez uma possibilidade menor de lutar contra as adversidades do meio. Não sei se vocês entenderam
A variabilidade genética é boa para os organismos. Por isso que, às vezes, os cachorros de rua conseguem lidar melhor com os ambientes adversos. Bom, espero que tenha ficado explicado. Qualquer coisa, podem falar, tá, pessoal? A gente explica de novo. Tá bom, senhora. Podemos seguir? Sim. Sim. Então, agora eu vou falar sobre esse serzinho aqui. Vocês gostam dele? Ele é muito Sim. fofo. Verde. Então, né? Ele é uma árvore humanoide e possui um poder da regeneração, precisando apenas de um galho para voltar a renascer. Vocês já viram no filme que às vezes só tem um pedacinho dele, aí ele é plantado no vasinho, aí ele cresce, né? Como tá mostrando no slide. Tô certa? Sim. Sim. E será que isso acontece com as plantas? Opa, Sim. minha gata tá miando. Acho que sim, senhora. Então, gente, exatamente, né? O growth, ele imita o que acontece com as plantas. Porque, assim, aposto que vocês já viram a mãe, tia ou alguém plantar alguma plantinha, né? E, por exemplo, tem uma planta inteira aqui e elas pegam só um brotinho e plantam num novo vasinho. Aí, algum tempo depois, esse brotinho cresceu, se desenvolveu, né? E é isso que acontece com o growth. É isso que esse processo que ocorre. Então, sim, elas conseguem se regenerar. E por que isso acontece, pessoal? Porque elas têm um tecido que esse tecido ele está localizado no caule e nos ramos. Então, quando você tira um pedacinho do caule ou um pedacinho do ramo e planta no vasinho, ele vai crescer, vai se desenvolver uma nova planta por causa desse tecido vegetal, tá? Isso aqui é um pouco mais específico, não precisa se preocupar. Só terem, né, noção que sim, as plantas se regeneram. Aí, o que acontece? Raízes brotam de diferentes partes da planta. Por isso que nós temos tantas mudinhas. E vocês sabem por que a muda não fala? Não. Porque ela é muda. Ai, que péssimo. Então, as plantas, elas se adaptam muito bem também em diferentes situações. A gente viu, né, no filme que o Groot, ele sai andando, né? Mas as plantas, como vocês sabem, elas não andam, elas sempre ficam paradinhas no mesmo lugar. Só se vocês trocarem ela de vasinho, mas se depender delas, elas ficam ali pro resto da vida delas, né? Só que, né, as plantas, vocês sabem que vocês plantaram a alfacezinha aquela vez, né? Elas precisam de luz, do sol e de água. E se a planta, ela não tá num lugar com muita luz, o que ela faz, gente? Ela usa uma estratégia muito legal. Ela cresce se inclinando para o lugar que tem mais luz. Se é para a direita, que tem mais sol, ou para a esquerda, ela vai se inclinando. Ela tenta se adaptar, porque o que ela quer? Ela quer sobreviver. E se tá difícil, ela tenta achar formas de tentar viver melhor. Que nem a gente vai se adaptando, né? Então, por elas não conseguirem se locomover, como o Groot do filme, elas usam outras estratégias. E como vocês sabem, né, plantas não falam. Ah, que novidade, professora Gabriela. Mas elas têm algumas respostas muito eficazes contra os seus predadores, tá? Por exemplo, liberação de toxinas, odores. Eu vou depois mostrar um exemplo para vocês que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, isso faz com que animais não comam suas folhas, seus frutos, suas flores, porque eles se assustam ou acabam sendo intoxicados e morrem. Então, essa seria uma resposta, digamos que uma resposta da planta. Vou mostrar um exemplo para vocês. Essa plantinha aqui chamada ortiga, vocês conhecem? Sim, muito. Então, gente, é disso que eu tô falando. Essa seria a resposta. A ortiga, né? Quando você coloca a mão nela ali, nossa, como arde, né? Nossa, eu já tomei cada ortigada. E é isso que as plantas fazem. Elas assustam os seus predadores e eles não chegam perto dela. Opa, né? Essa aqui queima, né? Então não. Né? Ou, por exemplo, a gente está andando e daí a gente vai pisar nela, né? A gente sente o pé ortigado. E o que que faz? Desvia, né? Tu não vai lá e pisa na ortiga mesmo assim, né? Não, tu desvia. Então, é isso que as plantas fazem. Não sei se vocês conseguiram me entender. Sim, senhora. Entenderam?
Sim, É. Sora. Por isso que a gente não deve pisar nas ortigas, né? Com certeza não. Gente, vocês já ouviram falar desse? Godzilla? Sim. 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 Ah, gente, meu irmão passa olhando Godzilla, eu já tô enjoada do Godzilla, mas enfim, vamos lá. Então, o Godzilla, também chamado de Gojira, né? No Japão, é um monstro gigante que protagoniza um monte de séries, filmes e animações e quadrinhos. A ideia por trás da criação do Godzilla era retratar uma criatura transformada a partir dos efeitos da radiação atômica. Então, nós vamos ver ele. Como é que é o Godzilla? Então, a biologia do Godzilla é assim. Ele é inspirado em anfíbios e répteis. Anfíbios e répteis. Tipo cobras, sapos, enfim, lagartas, essa galera toda. E às vezes ele é chamado de kaiju. Tem filmes que ele é chamado de kaiju, que do japonês quer dizer criatura estranha ou monstro. Tem um filme lá que eles têm robôs que brigam com os kaijus. Não sei se vocês já assistiram. E aí, o tamanho do Godzilla, assim, a gente poderia fazer uma comparação com os animais. Aves e mamíferos, geralmente, quanto maior o animal, maior o tempo de vida que eles têm. Então, um ratinho dura 6 anos, um lobo dura 16 anos, o elefante dura 70 e a baleia azul dura 100 anos. Então, o Godzilla, pelo tamanho dele, ele ia durar tipo uns 2.000 anos, porque ele é muito grande. E aí, o que vocês acham? Entenderam? Sim. Quanto maior o animal, mais tempo ele vai viver, né? Sim. E aí tem outra relação que é os batimentos cardíacos variam também de acordo com o animal. Por exemplo, o ratinho, que a gente já deu o exemplo, ele tem 500 batimentos cardíacos por minuto. Então, o coração dele é muito acelerado. Um elefante já tem um batimento de 30 batimentos por minuto. E a baleia azul, 10 batimentos por minuto. Então, o Godzilla, ele teria, tipo assim, um batimento por minuto. Então, o coração dele teria um batimento cardíaco super baixo. E também, e eu vou fazer a mesma pergunta, porque eu fiz para vocês como o Aquaman poderia respirar debaixo d'água. Como vocês acham que o Godzilla poderia respirar debaixo d'água também? Porque ele tá lá no mar, né, enfrentando os monstros. As guelras de novo. As guerras, de novo. Mas não são só os peixes, gente, que têm as guerras. Por exemplo, existem salamandras que mantêm as guerras até a idade adulta. Claro, os peixes também têm, mas a salamandra, que é um anfíbio, ela também tem guerras. Então, ele poderia utilizar as guerras para respirar dentro d'água. A salamandra foi aquele bichinho branco que eu mostrei para vocês que ele consegue se regenerar. Viu como ela é muito poderosa? Ela consegue fazer um monte de coisa. Respira debaixo d'água, faz essa regeneração. Outra relação é a altura versus neurônios. Alguns neurônios sensoriais da pele se comunicam diretamente com a base do cérebro. Então, por exemplo, eu tenho um neurônio sensorial lá no dedão do meu pé, e ele vai se comunicar aqui com o meu sistema nervoso central. O que quer dizer que a gente vai ter um axônio que vai do dedão do pé até a cabeça. O axônio é essa parte verdinha. Tudo esse desenho aqui, ó, é um neurônio, essa célula do neurônio. E o que vai percorrer todo esse caminho? Essa parte verdinha aqui, que é o axônio. Então, por exemplo, tem pessoas que podem ter um axônio de até 2 metros de altura. Por exemplo, jogadores de basquete. Não sei se você sabe, mas tipo, eles são muito altos, eles têm 2 e tantos de altura. Então, eles têm um axônio muito gigante para fazer com que a informação do dedo do pé chegue até aqui a cabeça, a informação chegue até o sistema nervoso central. Então, e a baleia azul, gente, ela tem que ter um neurônio que vai da cauda dela até a cabeça. Então, esse axônio, ele percorre quase 30 metros. E o que isso implica? Que, por exemplo, uma coisa encostou lá na baleia azul, digamos que um tubarão tenha dado uma mordida na cauda dela. Até a informação chegar lá no sistema nervoso central, lá na cabeça, isso vai demorar de 3 a 6 segundos. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ela demorou 5 segundos para conseguir entender que ela tinha levado uma mordida, porque o axônio tem que percorrer 30 metros até chegar ao sistema nervoso central.
Então, o Godzilla, que tem 100 metros de altura, levaria 30 segundos para levar a informação, por exemplo, do pé dele até lá o cérebro. Se ele pisasse lá num caminhão e explodisse, por exemplo, ele ia demorar 30 segundos para você dar conta que ele pisou nesse caminhão. Então, o Godzilla, embora ele seja fortão, ele é um pouco lento para perceber essa coisa assim da sensorialidade. Vocês entenderam? Por exemplo, quando a gente bate o dedinho ou, sei lá, leva um beliscão, uma mordida, né? Acontece. Na hora, assim, a gente já sente dor, né? Ou, por exemplo, a gente encosta o dedo no fogão a lenha ou a gás, queima, né? Assim, o nosso instinto é na mesma hora tirar o dedo, né? Só que o Godzilla, como a professora Stephanie explicou, ele ficaria 30 segundos lá com o dedo no fogo até se dar conta que tá queimando, tá machucando. Seria mais ou menos isso, né, prof? Isso, a gente tem uma resposta rápida porque o corpo da gente é menor, né, gente? Então, por exemplo, geralmente a gente dá esse exemplo do pé porque até é uma parte comprida para chegar até o cérebro. O da mão vai ser mais rápido que tá mais perto, tá aqui na parte superior do corpo. Mas, por exemplo, como o Godzilla tem 30 metros, ele vai demorar muito para perceber alguma coisa, porque ele é muito grandão. Então, o axônio tem que percorrer todo um caminho até levar a informação ao cérebro. Então, outra coisa, vocês sabem que o Godzilla ele tem aquelas placas costais que brilham, né, gente? Parece que tem uma luz dentro, né? Vocês já viram? Sim. Então, o que ele poderia fazer da estratégia? Tem lulas, que, tipo, como é o Primnoscolopes, que elas cultivam bactérias bioluminescentes, tipo a bactéria Vibrofischeri, dentro do corpo para poder emitir a luz pela pele, por meio da pele. Eu já vou mostrar para vocês a fotinho. Essa lula, ela filtra a água do mar para acumular as bactérias. Então, ela filtra a água para pegar essas bactérias que ela precisa e depois disso ela fecha a entrada para garantir que só essas bactérias que vão viver ali. E essa é uma relação simbionte, onde as bactérias emitem a luz que ajuda a lula a predar, ajuda a lula a caçar, e em troca das bactérias ficarem ali ajudando a lula, elas recebem os nutrientes porque elas estão ali dentro da lula. Vocês entenderam isso? Sim. Então, Sim. ali tá a lula, ó. Olha como ela tá brilhando, tipo azulzinha, vocês viram? As partes dela ali. Sim. E é aquelas bactérias ali que estão do ladinho, que são azul, que são as Vibrofischeri, que fazem com que ela fique com essa coloração azul ali, onde tá ali os tentáculos dela. Então, é isso que acontece. Isso que o Godzilla poderia usar quando ele fica com aquelas placas costais brilhando, tipo azul. Tem várias cores, né? E o calor em excesso. O Godzilla, ele dá aquela rajada atômica, né, gente? Que destrói, né? Tipo, aquele negócio. E aí, uma rajada atômica, ela tem um calor muito forte. Então, o que o Godzilla poderia fazer para não sentir o calor gigantesco da rajada atômica que ele dá para destruir os inimigos? Ele poderia dissipar o calor pelas placas costais dele. Porque existiu alguém que fez isso há muito tempo, que foi o estegossauro, que está aparecendo na foto aqui para vocês. O estegossauro, esse dinossauro, ele também tinha placas costais e ele dissipava o calor do seu corpo através dessas placas costais. E essa dissipação era para ocorrer a termorregulação, para ele não ficar quente demais, entendeu? Porque quando a gente fica muito quente, numa temperatura muito alta, o nosso metabolismo, os nossos processos metabólicos, eles ficam prejudicados. E aí a gente começa a ter problemas para conseguir fazer as coisas, assim, para metabolizar as células rapidamente, fazer as nossas funções normais. Entenderam? Sim. E daí, o que o Godzilla também poderia fazer? Existem uns fungos super poderosos na natureza, gente. E o Godzilla, ele poderia armazenar no corpo dele uns fungos do gênero Cladosporium, que eles crescem melhor em ambientes radioativos, tipo ambientes que tem muita radioatividade, né? E utilizam isso como fonte de energia. Então, se o Godzilla armazenasse esses fungos, tipo Cladosporium, ele poderia utilizar essa energia para produzir a rajada atômica, porque como os fungos crescem num ambiente radioativo, os fungos dariam muita energia para ele produzir a rajada atômica que ele tem. E ao mesmo tempo que ele produz essa rajada atômica, ele tem que se proteger da própria radiação que ele produz, né? Então, por exemplo,
hipoteticamente falando, se o Godzilla se alimentasse de fungos parecidos com uma espécie que se chama Auricularia judae, que é a que vocês estão vendo aqui na frente. Por que auriculae? Porque parece uma orelhinha, parece um fungo, esse fungo aí parece que ele tá no formato de orelhinha, vocês viram? Parece uma orelha, né? Por isso o nome dele. Eles foram inseridos, esses funguinhos, eles foram inseridos na alimentação de camundongos. E quando esses camundongos, eles foram expostos a uma dose letal de radiação, eles sobreviveram porque eles estavam ingerindo esses fungos. Esses fungos ajudaram eles a sobreviver. Então, se o Godzilla comesse fungos tipo Auricularia judae, ele poderia sobreviver à radiação da sua própria rajada atômica. Ele não ia ser prejudicado. Então, a gente vai falar do Venom. Vocês já assistiram o filme do Venom? Sim. Sim? Vocês gostaram do filme do Venom? É legal. É legal, né, também. O Venom é um simbionte alienígena formado a partir de um líquido, né, um material orgânico de espessura. E aí, o Venom, ele tem muitos poderes, gente. Nossa, ele tem muito poder. A força sobre-humana, tipo, a resistência sobre-humana, o fator de cura, memória genética, criação de teias, percepção extrasensorial, camuflagem, rearranjamento de biomassa, tem as presas venenosas dele, mas ele tem vulnerabilidades, né? Ele tem ponto fraco, que, por exemplo, o ponto fraco dele é contra o calor e os golpes sônicos, né? Que é aquelas vibrações sônicas que ajudam o Venom a se desagrupar, né? E ele perde, ele sai, né? Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da história para vocês do Venom. O Venom é um simbionte alienígena que toma um corpo de um hospedeiro. E o primeiro hospedeiro dele foi o Deadpool, só que isso tá num quadrinho, não tá nos filmes. E o segundo hospedeiro dele foi o Homem-Aranha. Não sei se vocês lembram que tem um filme antigo do Homem-Aranha. Não é o novo, é um antigo, que é o Homem-Aranha 3. E o Homem-Aranha 3, o Peter Parker, ele acha uma armadura preta. Tipo, ele não tá com essa vermelha e azul dele. Ele tem uma preta. E, na verdade, a preta dele era o Venom que tava parasitando ele. Tava fazendo o Peter Parker de hospedeiro. Não sei se vocês já olharam esse filme. Sim, já. Já. Exato. Era o Venom. E o nosso terceiro hospedeiro é o Ed Brook, né? Que é o nosso jornalista lá que tá do filme. Então, vamos explicar o processo da simbiose, já que o Venom é um simbionte. A simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes. Essa relação ela pode ser benéfica para ambos os organismos ou não, ela pode não ser benéfica, pode ser maléfica. Essa associação ela é permanente, causando uma dependência indispensável para a sobrevivência dos dois organismos que estão lá nessa relação simbionte. Eles não podem mais se desvincular um do outro, em razão da colaboração que cada um exerce sobre o metabolismo dependente. Então, por exemplo, assim, a gente tem lá o Venom parasitando o Ed Brook. E ele precisa parasitar ele para ele conseguir nutrientes, para ele comer, entendeu? Para ele poder fazer o seu metabolismo normal. Se ele deixa de parasitar, onde é que ele vai se alimentar? Se ele não se alimentar, como é que ele vai conseguir sobreviver? Por isso que é uma relação muito específica, que não pode ser desvinculada, né? Então, o que acontece com o Venom e o Ed Brook? O Venom, ele ganha os nutrientes do hospedeiro, né, a alimentação dele, e hormônios como adrenalina. Tipo, o Ed Brook tá lá brigando e tudo e tal. E o Ed Brook ganha do Venom a super força e a capacidade de cura do Venom, que ele tem, os superpoderes do Venom. Então, uma relação simbiótica benéfica é o mutualismo. O mutualismo é uma relação harmônica, né, legal, interespecífica, que é entre duas espécies, onde essas duas espécies se associam e se beneficiam dessa interação. Um exemplo foi o que eu dei na aula de botânica para vocês, que o Bruno lembrou, que, por exemplo, é a abelha polinizando uma flor. Me enrolei toda. Uma flor, ela ajuda a planta a se reproduzir sexuadamente, porque ela vai lá e coloca o pólen, então isso ajuda a planta a se reproduzir. Mas ela também se beneficia disso, porque a abelha vai se alimentar daquele mesmo pólen. Ao mesmo tempo que ela dispersa o pólen para ajudar a planta a se reproduzir, a ter variabilidade genética e tal, ela também se alimenta, então é uma relação benéfica para ambos, para a flor e para a abelha. Então, há relações que fazem bem e há relações que fazem mal, é isso?
Professora Stephanie? Isso, achei que eu estava perguntando para os alunos. Isso, com certeza. Tem relações simbióticas que fazem bem, como o mutualismo que vocês viram agora. E agora a gente vai ver uma relação simbiótica que não faz bem, que é o parasitismo. O parasitismo é uma relação ecológica intraespecífica desarmônica, então é intraespecífica entre duas espécies, mas desarmônica que faz mal para uma espécie. Nessa relação, temos o parasita e o hospedeiro. Sendo parasita o organismo que retira do outro ser vivo os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. E o hospedeiro é aquele que é parasitado. Como o parasita, ele depende do hospedeiro, né, para sobreviver, ele geralmente não mata o hospedeiro. E aí, mas ele é responsável por afetar de maneira negativa a vida desse ser vivo. Então, ele prejudica o ser vivo. A gente já vai ver um exemplo disso, de como o parasita prejudica o hospedeiro. Um exemplo de parasitismo, gente, é o cipó-chumbo. E outra planta. Tem esse cipó-chumbo e outra planta. O que acontece? Esse cipó-chumbo é uma planta incapaz de realizar fotossíntese. Então, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. E aí, então, ele retira de outra planta os nutrientes necessários que precisa, porque ele penetra o floema lá da planta, que é o canal condutor da seiva elaborada. E aí, ele fica parasitando ela. E aí, vocês podem ver na foto, a árvore tá ali, o cipó-chumbo em amarelo lá, parasitando, todo emaranhado na planta para tentar conseguir pegar o alimento, né? A seiva elaborada da planta, que ele penetra. Então, é isso a relação de parasitismo. Uma relação ruim, né? Então, o Venom seria um parasita do Ed. Sim, por causa que ele prejudica o Ed e, tipo assim, ele deixa o Ed muito mais irritado e com alucinações e ruim, então ele não é bom pro Ed. Por exemplo, o caramujo da Nova Zelândia, gente, ele pode ser colonizado por trematóides do gênero Philoptaps, que são vermes, são endo- e ectoparasitas. Então, esses vermes ficam dentro do corpo do caramujo. E eles formam dois tipos de vermes, né, dentro do caramujo. Tem os vermes que só se reproduzem, então, ali dentro do caramujo só para se reproduzir, e outros vermes que são tipo soldados que protegem o caramujo. Então, por exemplo, se o caramujo tá lá e a concha dele se danificou, quebrou, os trematóides, eles conseguem fazer mais soldados, né, mais vermes, para proteger o corpo desse caramujo de infecções que podem acontecer porque a concha está aberta. E eles também protegem de outros parasitas que possivelmente podiam entrar se a concha tivesse aberta. E eles ajudam a fazer um reparo mais forte na concha do que, por exemplo, um reparo feito por caramujos saudáveis. Se um caramujo saudável, ele quebrou a concha, ele vai fazer o reparo dele, tudo ok. Mas se um caramujo parasitado por esses vermes quebra a concha, esses vermes ajudam a fazer um reparo muito mais forte na concha do que um caramujo saudável. Então, os vermes ajudam o caramujo. É, de certa forma, sim, ajudam. Mas, como é uma relação de parasitismo, eles também prejudicam. Por quê? Essa proteção feita do caramujo pelos trematóides faz com que eles vivam mais, né, gente? Porque ele protege de infecções. Mas também tomam metade do peso do corpo do caramujo. E o ruim dessa relação é porque eles destroem as gônadas do caramujo. E as gônadas, gente, são os órgãos sexuais, entendeu? Onde os organismos multicelulares produzem as células necessárias para a sua reprodução. Então, se o caramujo, se esses vermes destroem as gônadas do caramujo, ele não vai conseguir reproduzir. E se ele não conseguir reproduzir, isso não é bom, porque ele não vai perpetuar a espécie, entendeu? Ele vai morrer ali e os seus genes não vão passar para os próximos caramujinhos. Então, evolutivamente, aquilo para ele não é bom. As gônadas dos animais são os ovários, que são as gônadas femininas, e os testículos, que são as gônadas masculinas. E vocês entenderam essa relação que eu falei? Por que é prejudicial para o caramujo? Sim. Então, faz muito mais mal do que bem, né? Por isso que seria parasitismo. É, exatamente, faz muito mais mal do que bem, então é uma relação de parasitismo. Se o Venom fosse colonizado por vermes parecidos com os trematóides, isso explicaria por que ele pode se regenerar, né? Por que ele pode regenerar o Ed, por exemplo, quando o Ed está machucado, se regenerar e tudo. E por que ele consegue fazer aqueles tentáculos, gente? Que às vezes tem uma cena da moto lá que ele
pega e puxa os tentáculos e atinge os carros que estão perseguindo eles. Porque eles fazem muitas células, entendeu? Muitos soldadinhos para conseguir fazer aquele monte de coisa. Um monte de braços maiores. E vocês viram no filme que, por exemplo, o Ed fica muito mais irritado, muito mais agressivo, e eles às vezes acham que o Venom e ele são a mesma pessoa, enfim, fica lá, assim, muito perdidão. Os parasitas, eles podem mudar o comportamento do hospedeiro. Existe, por exemplo, o Toxoplasma gondii, que é o agente causador da toxoplasmose. E um dos seus hospedeiros são os ratos que passam a ter comportamentos agressivos em relação aos gatos, que são seus predadores. E isso ocorre porque o toxoplasma ele aumenta a concentração de testosterona no seu hospedeiro, e algumas células do toxoplasma que estão no cérebro do rato podem fazer a produção de dopamina. Isso faz com que os ratos com toxoplasmose tenham um comportamento diferente e percam o medo dos gatos. Mas eu vou explicar para vocês o que a dopamina faz, o que a testosterona faz. Mas o que é importante? Por o Toxoplasma gondii fazer essas coisas, ele ajuda o gato a ter comportamentos estranhos. Aí o gato fica agressivo. Que nem, por exemplo, o Ed fica lá agressivo, lutando quando o Venom tá lá nele, parasitando ele. Então, o rato perde medo do gato. Sim, que louco, né, gente? Isso não aconteceria se fosse um rato normal, porque ele sabe que o rato sabe naturalmente pela história evolutiva dele que o rato é predador, então ele já tem isso, assim, nele, que ele tem que fugir. Mas um rato com toxoplasmose, por esses processos, ele perde o medo do gato. A gente vai explicar por que acontece isso agora. E essa mudança também é vista nos hospedeiros do Venom, que é o Ed Brook e o Peter Parker. Até no filme do Homem-Aranha, vocês veem que o Peter Parker ele fica muito mais agressivo por causa que o Venom tá parasitando ele. Por que ocorre? A liberação da testosterona, que é um hormônio, quando ele é liberado na corrente sanguínea, ele aumenta a energia. Então, ele faz com que a pessoa fique mais nervosa, mais energética, enfim, lá, o rato, no nosso caso, né? E ele libera a dopamina, né, que é um neurotransmissor, e ela funciona como um mensageiro químico dentro do nosso cérebro, levando a informação de um neurônio para uma célula receptora. Então, nesse caso da dopamina específico, ela pode ser precursora de outros neurotransmissores, como a norepinefrina e a epinefrina. A epinefrina é adrenalina. Então, a adrenalina, quando a gente tem uma liberação da adrenalina no nosso cérebro, a gente fica mais com preparo para grande esforço físico, a gente fica mais atento, a gente fica mais ansioso, a gente se prepara, tipo, para a luta contra o predador. Então, por isso que o rato fica mais agressivo, ele está se preparando para aquela luta contra o predador dele, que é o gato. Mas esse tipo de coisa não aconteceria normalmente. Ele só recebe essa dose de adrenalina e essa dose de testosterona porque ele está parasitado. E aí, ele recebendo isso, ele fica mais agressivo. Vocês entenderam? Então, é isso que acontece com o Ed quando ele é parasitado pelo Venom, né? Ele fica mais agressivo. Exato. Então, pessoal, esse é o nosso último slide explicando, né? Tentando associar os super-heróis, os poderes dos super-heróis com o que acontece na natureza, né? Então, o que a gente queria passar para vocês, né? Que há muitas coisas parecidas que ocorrem na natureza, com animais, com plantas que têm também esses superpoderes, tá? Agora, a gente vai passar para a atividade que vocês vão fazer durante a semana e enviar para mim ou para a Stephanie, que também tá no grupo da turma, tá? Assim, olha, vocês vão pensar, né, no que a gente mostrou para vocês durante essa aula, né, sobre os superpoderes dos animais, das plantas. E vão fazer assim, olha, vocês deverão escrever um pequeno texto, tá? Dizendo para nós como gostaria que fosse um super... Desculpa? Como vocês gostariam de ser se fosse um super-herói e esse super-herói tivesse um superpoder que fosse encontrado na natureza, como, por exemplo, a característica de um animal, de uma planta, tá? Então, vocês vão pensar assim, olha, vão pensar em animais que vocês conhecem. Por exemplo, ser tão feroz quanto um leão. Eu quero que meu super-herói seja, tipo, tão feroz quanto um leão, tá? Aí vocês vão me explicar como é que seria esse superpoder, que ele não teria medo de nada, que ele seria super ágil, tá?
E também vão desenhar como seria esse super-herói, tá? Ficou entendido? Me confundi um pouquinho, eu tô cansada já também. Hein, senhora? Pode falar. Eu posso ser, tipo assim, colocar que eu sou o super-herói Deus? Deus? Isso? Mas como assim? Qual vai ser o teu superpoder? Ah, sei lá, das coisas tudo, senhora. Ó, mas eu vou dar um exemplo para você, gente, para ver se fica mais claro. Assim, por exemplo, eu vou pensar num superpoder que eu quero ter do mundo animal. E aí, olha só, eu quero ter a super audição de um cachorro. Isso é um superpoder, porque eu vou conseguir escutar as coisas lá de longe. Isso vai me fazer antecipar movimentos ou ações. Então, assim, tentem se basear num superpoder de um animal, entendeu? Tipo, ou de uma planta, não precisa só ser do animal, pode ser da planta, pode ser do fungo, pode ser do que vocês quiserem, tipo, não só de animais e plantas, mas algas, fungos, o que vocês quiserem. E, tipo assim, tentem associar isso. É isso que a gente quer dizer. Tentem associar diferentes, tentem não pegar os que a gente mostrou aqui, peguem alguns diferentes, novos, pra gente descobrir juntos quais outros superpoderes os animais têm, sabe? Por exemplo, eu quero ser um super-herói que tem o poder de ser tão fofo quanto um gatinho é, para poder distrair o meu inimigo. Coisas assim, sabe, pessoal? E aí, depois de fazer esse pequeno textinho descrevendo como seria, também desenhem, usem a criatividade de vocês, tá? Aí vocês têm uma semana para fazer isso. E qualquer dúvida pode me chamar, né, Stephanie? A gente está Isso. sempre disposta a ajudar vocês. E nos enviar até dia 28, tá? Pelo nosso WhatsApp. Tá bom, senhora. Daí vocês podem. Oi? Não sei de quem é esse barulho, Gabi. Não é aqui. Não é aqui também. Tá, mas então vocês vão fazer esse pequeno textinho, desenhar, tirar a foto e nos mandar, tá? Não precisam copiar os slides. Feito? E tentem achar poderes diferentes do que a gente mostrou aqui pra gente Tá saber bom, outros senhora. poderes dos animais. É, Então, tem tantos animais, né? Não saiam, tá? Que agora a gente vai tirar tirar foto. a foto. Eu vou interromper a gravação.